Vamos lá, pessoal. Hoje é segunda-feira, dia 27/10. Estamos iniciando mais uma semana, graças a Deus. Espero que a gente tenha boas oportunidades essa semana, né? Eu vou estar agora atualizando para vocês os cenários, né? Tanto do Bitcoin quanto do Ethereum. Vamos falar também de algumas altcoins. Vamos estar começando pelo Bitcoin, é o nosso ativo mais forte no mercado cripto. Então, no Bitcoin, o que que nós tivemos aqui, né, de importante? A gente pode observar. Vamos começar pelo gráfico diário, que é para vocês entenderem o viés que nós vamos estar negociando, tá? O que que a gente tem no gráfico semanal? Quer dizer, o que que nós temos no gráfico semanal do Bitcoin? Tá? Nós tivemos aqui um boss e aqui a gente tem liquidez interna, tá? Onde o preço varreu a liquidez interna. Aqui é para a gente validar a estrutura. Como a gente teve a quebra de uma estrutura, né? E antes do preço quebrar a estrutura, esse fundo não consumiu liquidez, então esse fundo ele se torna liquidez, tá? Então a partir do momento que o preço quebrou, ele já veio consumir a liquidez, o preço consumiu a liquidez, pegou a liquidez do fundo e conseguiu renovar topo, tá? Fazendo aqui um novo boss. A partir do momento que o mercado fez esse novo boss, ele validou para gente que esse fundo é um fundo forte, tá? É um fundo protegido. Por quê? Porque o preço ele varreu liquidez e quebrou a estrutura. Então, um fundo protegido, né, qual que é o objetivo, né, do fundo protegido, do fundo forte? É que ele sustente a estrutura de alta. E quando esse fundo forte, né, ele não tem força para sustentar essa estrutura, a gente tem a mudança de caráter, né? É onde onde muitas pessoas confundem fake choque com choque verdadeiro. Nesse caso, nós temos um choque verdadeiro, né? E o que que esse choque ele caracteriza para gente? Ele caracteriza para gente que a movimentação de correção do range de alta, né, desse range que se inicia aqui e finaliza aqui, pode estar começando, tá? O que que isso significa? Que não é o fim do mundo para o Bitcoin, mas sim uma possibilidade do mercado corrigir toda essa impulsão de alta para fazer um novo impulso, tá? Então, dentro desse range de alta, né, todos concordam que aqui está a base e aqui está o topo de um range de alta, um range macro no semanal. Dentro desse range de alta, o mercado está formando aqui um range de baixo, onde tem como topo essa região de ATH de 126 e até o momento como fundo 101.400, tá? Abaixando o tempo gráfico, o que que isso significa? Significa que nós vamos procurar dentro desse range de baixa oportunidades de venda e a partir do momento que o mercado vier consumir liquidez interna do range macro de alta, nós vamos procurar por oportunidades de compra, tá? Aqui está a nossa liquidez então, está na região de 98 mil, tá? No gráfico diário, o que que nós vamos procurar? Vamos procurar, tá? Por liquidez interna. Onde que nós temos liquidez interna aqui? Aqui está a nossa liquidez interna. Nessa noite ela foi consumida, porém não mitigou a nossa zona de OT, tá? Consumiu um pouquinho da liquidez, mas ainda não é, mitigou nossa zona OT, tá? O que que significa? Significa que se a partir daqui o preço começar a cair sem mitigar a zona de OT, nós vamos baixar o tempo gráfico para 15 minutos e procurar por um alinhamento de fluxo, tá? Caso o preço não vir, né, mitigar a zona de OT. A zona de OT está na região entre 116.900 a 121 mil, tá? Nós temos também, né, uma ineficiência, até mesmo um BPR aqui para ser fechado.
Então é interessante que o mercado ele venha mitigar a zona de OT, tá? Para depois iniciar um fluxo de baixa, viu? Então depois iniciar um fluxo de baixa. Caso, né, o preço não respeitar a zona de OT, formar para a gente aqui um imbalance, né, quebrar essas regiões com um imbalance, talvez a gente tenha, né, uma mudança de caráter em um tempo gráfico menor e a gente negocie, né, setups bullish em tempo gráficos menores, né, em alinhamentos. Agora, olhando para o contexto macro, nós não temos aqui uma estrutura de alta muito clara, muito bonita. Vocês podem ver, né, que no último vídeo que eu gravei, eu falei sobre, né, a possibilidade do preço ficar se acumulando dentro desse pavio do gráfico diário, né? Nesse caso aqui saiu um pouco do pavio que é natural, tá? Mas o mercado ainda pode sim ficar, né, se acumulando, ou até mesmo subir em formato de acumulação aqui, tá? Mas provavelmente será para uma próxima pernada de baixa, tá? Não faz sentido o preço reverter, até porque o mercado não está revertendo mais em um formato de V, né? O que poderia acontecer seria o mercado fazer essa base e reverter em um formato de V. Seria muito difícil de acontecer, porque houve a mudança de caráter, mas poderia acontecer. No cenário atual, como o mercado gerou liquidez interna, não faria tanto sentido isso acontecer, tá? Até porque também temos, né, a POC aqui nessa região, que é o ponto de maior concentração de volume, né, negociado. Então, não faria muito sentido o mercado renovar TH a partir daqui, tá? Se acontecer, nós vamos mudar o nosso viés, provavelmente, tá? Aí eu vou atualizar vocês na comunidade, tanto na comunidade gratuita quanto na comunidade VIP, obviamente, tá? Vamos falar do Ethereum agora, tá? Ethereum em um cenário bem semelhante, tá? Vamos lá. Fazer um passo a passo com vocês aqui para vocês entenderem o viés e a estrutura, tá? Como que a gente valida um choque, se ele é falso ou se ele é um choque verdadeiro, tá? Então, ó, aqui o mercado, ele consumiu liquidez interna, tá? Por que que ele consumiu liquidez interna? Porque ele formou um boss e a base desse boss, ela aqui no caso, ó, como eu estou olhando para o gráfico diário, eu já consigo olhar e identificar a liquidez no gráfico diário, mas como tá pequeno, eu vou passar para o semanal para vocês entenderem. Aqui, ó. Eu vou passar por 4 horas para vocês entenderem no caso. Aqui, ó, foi onde o mercado ele quebrou a estrutura sem consumir liquidez, tá? Então, a partir do momento que o mercado quebra a estrutura sem consumir liquidez, a base se torna liquidez. Então, o mercado ele quebrou a estrutura e deixou liquidez no fundo. Logo depois, o preço veio varrer essa liquidez e quebrou a estrutura, tá? Então, agora eu vou voltar para o diário, porque eu já identifiquei onde é o meu topo, o meu fundo forte, tá? O meu fundo forte é a base. É essa base aqui, ó. Aqui é o meu fundo forte, porque o preço consumiu liquidez e quebrou a estrutura. Quando esse fundo forte ele é quebrado, né, a gente tem a mudança de caráter. Então o preço ele veio e quebrou esse fundo forte. A partir do momento que o preço quebrou esse fundo, ele formou para a gente a mudança de caráter, onde o preço fez o pullback, mitigou o order block e deu continuidade na movimentação, tá? Então o preço veio, né, olhando por range diário agora, mitigou um order block, tá? Porém, esse order block é um order block onde não faz sentido o preço continuar a movimentação de alta para renovar a TH, tá? Pode acontecer? Pode, mas não faz muito sentido olhando para o gráfico semanal, tá? Olhando para o gráfico semanal, como nós tivemos aqui, né, uma quebra de estrutura macro também, onde foi aqui. O que faria sentido para o preço agora seria varrer essa liquidez interna que foi deixada, onde o preço não teve força para varrer no dia da queda,
tá? E vim mitigar o nosso nível chave, tá nessa região aqui, tá? Eu traço a Fibonacci, tá? De toda a estrutura, vocês vão ver que o meu nível chave vai estar bem próximo da minha zona de ótica. Então, o que que eu opto por fazer olhando para o gráfico macro, né? Eu procuro por compras nessa região no ETH, no Ethereum, né? Entre 2.800 a 2.100, tá? Ou a 2.870 a 2.100, tá? Só que no diário a gente teve uma mudança de caráter de baixa, né? O que que isso significa para mim? Que eu posso procurar também por oportunidades de short, né? Porém, em tempo gráficos menores. Como eu estava olhando no semanal, eu posso procurar por oportunidades de short, olhando para o diário, olhando para o 4 horas, olhando para 1 hora, né? E para isso a gente tem que identificar o nosso POI, né? Então, como a gente teve a mudança de caráter aqui, nós tivemos aqui um boss, tá? Nessa próxima quebra a gente teve um boss. Que também é um boss interessante, porque o mercado aqui, ele varreu liquidez interna, tá? Então, a partir do momento que o mercado ele varreu liquidez interna e quebrou a estrutura, ele validou para a gente novamente um novo range para a gente estar negociando, tá? Um novo range de baixa. E deixou para a gente também, né? IRL, que é a liquidez interna, tá? Esse seria esse topo. O que que nós vamos aqui procurar no Ethereum? Nós vamos procurar por shorts nessa região aqui, ó. Nesse order block diário, tá? Está entre 4.400 a 4.560, tá? Podemos procurar por oportunidade de short nessa região. Tá confluenciando POC, order block e OT, tá? Então daria para pegar um movimento de choque de venda aqui, de short aqui, tá? O mercado tá gerando pra gente aqui liquidez interna, tá? Então é interessante procurar por setups de long a partir do momento que o mercado consome essa liquidez e faz alinhamento de fluxo, tá? Olhando para setups de long, pessoal, eu continuo comprado em FET, tá? Tenho uma compra em FET, um swing trade, estou com 2x de alavancagem só. Acredito ainda, né, que o mercado fará uma movimentação semelhante a essa aqui, ó, tá? É natural o mercado se acumular, tá? Então é por isso que eu não entrei na posição com a minha mão cheia, tá? Tô aguardando para conseguir aumentar a mão, né, caso o mercado venha um pouco mais abaixo. Depois da acumulação, o mercado aí assim tende, né, fazer a movimentação de alta, a movimentação impulsiva, tá? Mas primeiro o mercado ele vai acumular, vai gerar liquidez, vai enganar, né, o varejo, pegar a liquidez do varejo, que é usada como combustível, e aí sim fazer a movimentação que a gente espera, né? Como o preço já varreu liquidez interna do range mensal, né? Essa liquidez aqui não é do range semanal, é a liquidez do range mensal. Então, o preço varreu liquidez do mensal, mitigou POI, né? Então, tende agora a se acumular próximo a essa região e aí sim fazer a movimentação de alta, tá? A gente tem um outro setup que pode ser interessante também na Link, tá? A gente pode estar acompanhando ela também, onde o preço tem um range de negociação bem semelhante, né, ao Ethereum e ao Bitcoin, tá? Que é onde o preço ele varre a liquidez interna e quebra a estrutura, tá? Então a gente tem o nosso nível chave do semanal na Link, que seria esse order block, tá? Esse candle branco que foi engolfado, né, pelo candle do crash. Então nós descemos aqui o nosso tempo gráfico
para o 4 horas ou para o diário, para vocês entenderem melhor, né? Aqui está a nossa liquidez interna do range diário. A gente faz o seguinte, traça, né, a nossa zona de watch para ver se algum nível dá próximo do nível chave, tá? Então aqui já está um contexto bem mais complexo, ó. Não tem como negociar uma zona de watch dentro desse range. Por quê? Porque a liquidez está nessa região. Primeiro a gente precisa que o preço venha varrer a liquidez, tá? Porque é o conceito do nosso operacional, né? Infelizmente, para a gente abrir posições, pessoas precisam estar sendo liquidadas, né? Então o preço tem que liquidar os stop loss que está acima da liquidez interna, mitigar a nossa zona de OT ou nosso nível chave, no caso, ou nosso order block, né? Também temos um order block aqui. Para aí sim a gente montar a nossa posição, tá? Então na link aqui é um setup bem semelhante. A gente aguarda essa liquidez ser varrida e negocia nível chave, tá? Ou negocia nível chave ou negocia order block, tá? Seria um setup bem semelhante aí. Para a gente estar negociando por longs, pessoal, a gente precisa aguardar uma mudança de caráter, tá? Ou no gráfico de 4 horas, ou no gráfico de 1 hora. Acontece que, né, os movimentos de alta estão sendo movimentos lentos e com pouco volume, né? Igual aqui. A movimentação lenta, a movimentação de preço está subindo escadinha, né? Então não faz muito sentido ainda. A gente precisa de uma movimentação que tenha interesse, que tenha volume, né? A gente precisa de uma quebra de um topo forte para a gente ter uma mudança de caráter interessante, tá? Agora, para swing trade, eu tô aguardando bastante, eu tô aguardando oportunidade em bastantes altcoins, tá? Mas estou aí aguardando com que elas venham fazer uma mitigação, né? Pelo menos em 50% do pavio, tá? Vamos aí aguardar aí os próximos dias e ver como o mercado vai se comportar, tá? Nas últimas 2 semanas a gente teve um mercado muito lento, né? Muito devagar. Então eu negociei pouco dentro da comunidade. Mas se Deus quiser, nos próximos dias agora, né? Essa semana mesmo, próximo mês também, tá se iniciando aí daqui 3, 4 dias. Então a gente vai ter muitas oportunidades e eu vou estar compartilhando tudo dentro da comunidade, tá? Acredito também que os gráficos em intraday, né, vai começar a ficar mais interessante também. A gente vai conseguir pegar alguns scalps aí, tá? Então vamos ficar acompanhando aí. Qualquer coisa eu vou atualizar vocês, beleza? Se puder, compartilhe o vídeo, deixa o like aí, vamos pra cima.